A lei de abuso de autoridade entra em vigor, mas ainda gera controvérsias e é alvo de contestação na Justiça. Sobre isso, a gente conversa agora com a juíza Renata Gil, presidente da AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros. Bom dia, Renata. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Seja bem-vinda. Muito bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar explicando aos ouvintes a questão do abuso de autoridade. O que esperar dessa nova lei, então, do abuso de autoridade que entra em vigor hoje mesmo? Mais um pouco de insegurança aos magistrados brasileiros. Nós temos dito que punir quem pune é o caminho para a impunidade. Nós imaginamos que muitos casos chegarão para apreciação, os juízes vão ter que parar o seu ofício, montar as suas defesas para que possam exercer o seu ofício. Na verdade, a atividade de interpretação do juiz está prevista lá na lei de abuso como crime em algumas situações, e foi isso que nós contestamos no Supremo Tribunal Federal. Nós temos dito que são tipos abertos, são normas abertas, quer dizer, normas que podem ser interpretadas largamente, dando margem a que os magistrados sejam investigados por esses delitos. Doutora, e na prática isso foi aprovado pelo Congresso Nacional como uma reação principalmente aos avanços no combate à corrupção, aos avanços obtidos pela Operação Lava Jato. A senhora acredita que de fato esse trabalho pode ser prejudicado com a lei de abuso de autoridade? Há sempre um prejuízo porque, como eu acabei de dizer, quando você para a sua atividade para fazer uma defesa por exercer o seu próprio ofício, isso, claro, que retarda, gera, desconforto, para não dizer o mais. É como se o jornalista fosse punido por estar fazendo o seu ofício de informar a população. Essa lei tem essa representação para a magistratura. E veio num momento difícil. Essa lei que foi aprovada é a lei que tramitou no Senado com o senador Rubens Requião à época. Não foi a que foi trabalhada recentemente no pacote das 10 medidas, então, que também era uma lei muito dura. Então nós notamos que houve uma previsão, tanto de uma forma como de outra, para aprovar mesmo o diploma legislativo para contemplar o abuso de autoridade. E detalhe que dentro dessa lei tem também o crime de violação de prerrogativa de advogado. Nós hoje temos no país aproximadamente 1.300.000 advogados inscritos na ordem, que sempre ganham ou perdem em suas causas, existem muitos conflitos, e apenas 18 mil magistrados no país inteiro. Então, essa desproporção já indica que nós teremos muitos conflitos e muitas investigações por delito de abuso de autoridade. Doutora Renata, nosso correspondente comentarista Rodrigo Constantino está aqui participando da entrevista com a gente no Jornal da Manhã e faz agora uma pergunta para a senhora. Constantino. Com o projeto lá do Requião na época da forma que foi votado, no momento que foi votado, tudo ficou parecendo realmente uma espécie de retaliação ao ministro Moro, uma tentativa de vingança ou de asfixiar o trabalho da Lava Jato. Eu queria ouvir da senhora, especialista no assunto, em condições normais de temperatura e pressão, quais medidas realmente fariam sentido para coibir abusos de autoridade? Porque isso realmente existe, é um problema eventual. Quais são as medidas que deveriam ser aprovadas para coibir esses abusos? Em verdade, Rodrigo, um prazer falar com você também. Nós já temos órgãos censores da magistratura funcionando, né? Nós temos o Conselho Nacional de Justiça e as próprias corregedorias que precisam ser incentivadas a coibir os abusos. Nós temos dito que a exceção não pode ser contemplada como regra, e o que nós notamos na lei do abuso é que as exceções de abusos foram contempladas como regras. Nós trabalhamos muito os vetos também. Eu não sei se vocês se recordam disso, senhores ouvintes. O mesmo trabalho que nós fizemos agora com o juiz das garantias, nós também fizemos com relação aos vetos, procuramos a Secretaria de Governo, fizemos chegar ao próprio presidente Bolsonaro os artigos que tinham tipos penais muito abertos.
nos preocupa muito essa questão do crime de violação de prerrogativas, mas nada disso foi suficiente, porque a vontade realmente era de aprovação. Então, nós entendemos que alguns retrocessos a esses avanços do judiciário estão sendo apresentados para a sociedade. A gente teve a lei do abuso de autoridade, a gente teve agora a aprovação do juiz de garantias sem muita discussão com a magistratura e com todos os envolvidos. Então, o que nós gostaríamos é que nós pudéssemos ter apontado os dispositivos que prejudicam sobremaneira a atuação funcional dos magistrados brasileiros. E isso, infelizmente, não aconteceu. Estamos ouvindo a juíza Renata Gil, que é a presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. Queria saber da senhora a reação da magistratura, dos juízes, à criação do chamado juiz das garantias. A senhora mencionou agora há pouco, queria saber como é que foi dentro da magistratura a reação, qual tem sido o posicionamento dos juízes em relação a essa figura que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Preocupação e resignação. É como se todos os casos que tivessem sido julgados até hoje com um único juiz, que o juiz que conduz a vara, fossem casos contaminados por parcialidade, o que não é verdade. Então, eu repito, mais uma vez, se há alguma exceção de quebra de imparcialidade, isso deve ser fiscalizado via Conselho Nacional, né, via decisão judicial. Agora, não contaminar toda uma classe com uma medida que nós entendemos que não é necessária e mais de difícil implementação. Nós temos muita preocupação com a implementação porque o próprio estudo do CNJ aponta que 40% das comarcas no país são comarcas de um único juiz. Então, como dividir a atividade investigativa com a atividade de instrução do processo e julgamento, se a gente tem essas dificuldades? O Brasil é um país de dimensões continentais. A aplicação desses institutos precisa ser estudada. Veja o caso do Chile, em que houve a previsão do juiz de garantias, mas a aplicação foi durante anos e começou por regiões. Não foi feita como no Brasil, com prazo de vacácio de apenas 30 dias, ou seja, de vigência da lei em apenas 30 dias. Tanto é preocupante a aplicação que o Conselho Nacional criou agora um grupo de trabalho para estudar essa implementação, coletar sugestões, tudo num prazo muito curto, o que nós entendemos que vai gerar ainda questões de difícil solução. Por exemplo, no estado de Minas Gerais nós temos aproximadamente 296 comarcas. 187 comarcas são de juízo único. Então, como num estado também com grandes dimensões territoriais, fazer a regra que eles criaram na própria lei do rodízio, né? Um juiz cobriria outro, mas com distâncias enormes. Nós temos o caso do Amazonas também, que às vezes 4 dias são levados por um juiz chegar à sua comarca. Como é que ele vai enviar esse processo para outro magistrado? E eu termino com o caso do Rio de Janeiro. Nós temos, no Rio de Janeiro, as varas criminais todas ainda são de processos físicos, não são de processos eletrônicos. A simples interrupção da investigação para envio do processo para outro magistrado vai gerar também um retardo aí na apreciação dos casos. Então, nós entendemos que tudo isso deveria ter sido feito de forma mais estudada e num prazo bastante dilargado, não só de 30 ou 40 ou até mesmo poucos meses. Teria que ser um projeto para aproximadamente um ano de início de implementação. Constantino? Doutora, o ministro Toffoli, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, já antecipou a decisão dele, né, sobre a questão do juiz de garantias e deve, logo após o Ano Novo, já indeferir a decisão, e o Fux só analisaria o caso lá no dia 19. Eu queria a opinião da senhora em relação a esse processo,
O que a senhora espera disso agora no começo do ano? E uma pergunta mais abrangente é que o presidente Bolsonaro, ao colocar o ministro Sérgio Moro, ex-juiz, como ministro, ele trouxe a Lava Jato para dentro do governo, mas a senhora mesmo mencionou a palavra retrocesso. Ou seja, nesse ano aí nós vimos algumas derrotas importantes para a Operação Lava Jato, porque significa o combate à corrupção, à criminalidade, isso mesmo com um governo que tinha como essa bandeira uma das principais. O que está acontecendo? A senhora acha que criou-se uma expectativa muito alta, o presidente Bolsonaro talvez esteja se afastando um pouco dessa bandeira, até porque ele tinha o poder de veto, nesse caso do juiz de garantias. Como é que a senhora está enxergando essa parte política do atual governo? Na verdade, nós magistrados brasileiros, pelas declarações do governo em seu início, nós esperávamos que esses diplomas que já tramitavam, alguns já tramitavam na Câmara há algum tempo, o próprio juiz de garantias, desde a reforma do Código de Processo Penal, há 10 anos atrás já tramitava um projeto nesse sentido, só que não com essa dimensão como foi aprovado agora. O projeto é muito mais duro, muito mais severo do que aqueles projetos anteriores. Então, na nossa avaliação, o presidente, pelas suas manifestações públicas, talvez apresentasse vetos, e nós tanto acreditamos que fomos até o governo buscar também, fizemos essa interlocução pelos vetos. Agora, as questões políticas que permeiam aí o governo, realmente eu não tenho condições de apontar, itens ou avaliar. O que eu posso dizer é a repercussão disso na magistratura. A repercussão não é boa, é uma repercussão de muita instabilidade. A base da magistratura se preocupa muito com isso. E eu digo, Rodrigo e demais ouvintes, que, na verdade, não é só a Lava Jato que é atingida. Nós, juízes, eu sou juíza criminal há 22 anos, nós, juízes criminais, nos sentimos numa situação de instabilidade mesmo. O que vai aplicar agora? Por exemplo, a minha vara criminal da capital do Rio de Janeiro vai ser a vara das garantias ou a vara da instrução? E como fica todo um sistema que a vida inteira o juiz da instrução pôde analisar as provas da fase de investigação? Agora é colocada uma venda nos olhos do juiz e tudo que foi produzido nessa fase inicial não pode mais ser entregue ao juiz da instrução. Quer concluir? Por favor. Os auxiliares da justiça vão trabalhar de que forma? Já sabem trabalhar durante essa realidade nova? Então, há toda uma insegurança jurídica que vai se refletir não só para a magistratura, mas para a sociedade também. Ouvimos a presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, a juíza Renata Gil. Obrigado mais uma vez, viu, doutor? E desde já, um feliz ano novo, que seja um excelente 2020. Um abraço, bom dia. Eu que agradeço, bom dia.